E o resultado foi a revolução, foi o golpe de 1964. O golpe de 1964 acaba com esse nacional desenvolvimentismo voltado para o mercado interno e apoiado nos capitais internos. Toda a burguesia nacional, que, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro dizia que era a emancipadora da nação, que dirigiria os trabalhadores do campo da cidade, toda essa burguesia nacional estava do lado dos golpistas. Do lado de cá só estavam os trabalhadores, assalariados, as pessoas de bem. Estava todo mundo lá do outro lado em 64. Ainda que, eleitoralmente, a população estivesse toda ela atrás de João Goulart. Foram descobertas, agora fizeram levantamentos, agora naquela época, que bem mais, em torno de 60% das pessoas votariam, e por isso a necessidade, entre outros fatores, do golpe. O golpe, quando dá o golpe, quem é que apoia o golpe? Apoia o golpe, o capital nacional, o capital paulista, muito forte já na época, né? O capital carioca, o capital mineiro, tinha se desenvolvido, né? O capital de todos, as oligarquias agrárias, né? As oligarquias agrárias, o imperialismo, né? A igreja, né? Os ministros pelo Tribunal Federal, que sempre está atrás, né? Que tudo que é reacionário, disparando sobre tudo que se move, todos estavam no golpe. Mas aí dá uma briga no começo ali, dá uma disputa, quem é que vai comandar o país? E quem ganha essa briga é o Castelo Branco. E o Castelo Branco era o homem do imperialismo. Então o Castelo Branco sobe o poder e começa um programa liberal, né? Um programa liberal, ministros liberais, abertura, né? Abertura dos capitais, da entrada para a mercadoria, dos capitais internacionais, pagando a dívida, né? Nas melhores condições para, né? Os exteriores, os proprietários da dívida, cortando as subvenções, né? Do trigo, aumentando os preços da eletricidade, toda aquela política liberal que nós conhecemos, né? Golpeando a população, enriquecendo, né? O capital financeiro dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, nessa época, né? A embaixada dos Estados Unidos do Brasil foi menor apenas do que a embaixada no Vietnã, de tanto americano que tinha aqui, né? Agora isso deu uma crise, começou uma reação, né? Uma reação dos estudantes, aí que eu entrei na política, 67, né? Os estudantes na frente, começaram os trabalhadores se mover, grandes greves trabalhadoras na época, né? E o fato é que é algo que é pouco analisado e pouco compreendido. É por isso que eu chamo a atenção para vocês, porque senão nós não vamos compreender 2016, sobretudo o 2018. Em 1967, nós temos um golpe no golpe. Nós temos um golpe no golpe. Os militares, alguns generais, deslocam os castelistas, né? A equipe castelista, a equipe do imperialismo. Até hoje se discute se o Castelo Branco foi ou não foi assassinado, né? Essa gente briga sério, né? E o prêmio era sério, né? Mas o fato é que se desloca o castelismo e começa um novo projeto. E esse projeto é interessante. Eles retomam o projeto getulista do nacional desenvolvimentismo burguês com duas grandes modificações, que são modificações estruturais. Os capitais, que na época do Getúlio eram capitais nacionais para o desenvolvimento, são conquistados agora através de empréstimos internacionais. Havia liquidez internacional, as taxas de juros estavam muito baixas, a situação econômica era expansiva nessa época, né? Essa é a primeira modificação, empréstimos, com a roubalheira tradicional. Com a roubalheira tradicional, o empréstimo vinha lá, que tinha comissão.
E, por outro lado, a segunda grande modificação não é mais o mercado interno o elemento determinante, é o mercado externo. Aí que começa, nós voltamos para a época anterior do café, do açúcar, do café, do açúcar, da borracha, o mercado externo, mas aí produtos industriais, minerais, etc. E essa vantagem da exportação é uma vantagem que permite que os trabalhadores sejam pisados ainda mais forte do que na época, que já eram pisados, né, na época do Getúlio. Permite uma extração sobre o trabalho, de mais-valia, né, um roubo do trabalho de cada trabalhador, de cada unidade de trabalho muito maior do que faziam na época do Getúlio, que faziam. Né? Então o populismo do Getúlio vai ser trocado pelo tacão da polícia militar, do exército, da DOPS, de tudo aquilo. Né? Então esse é o processo. Mas esses senhores generais, eles queriam um Brasil grande. Eles queriam um Brasil capitalista poderoso, como Getúlio, sem aliança dos trabalhadores subordinados. Né? Então esses senhores generais, eles vão avançar as grandes empresas públicas do Brasil. A Petrobras vai ser vitamizada, né? Vai ser fortalecida pelos senhores generais. A Petrobras cada vez cresce mais, né? E não só a Petrobras, né? Vão desenvolver a siderúrgica nacional, vão desenvolver o processo de eletrificação, de construção de grandes hidrelétricas, todas elas estatais. Vão desenvolver a telefonia, toda ela sob controle, sob o controle estatal. Boa parte aqui do pessoal mais jovem não sabe que teve um dia que a gente pegava o telefone no Brasil e telefonava, não precisava pensar qual é a companhia que ia botar entre na frente, que era uma rede telefônica só. Né? E esses senhores generais, eles criaram novas empresas públicas. Né? A Nucleabras, né? eles criaram né, grandes empresas, eles fortaleceram a Engesa. Nós chegamos a ter uma das maiores empresas, né, bélicas do mundo, e nós produzimos tanques, canhões excelentes, para vocês verem que ainda na Síria e sobretudo no Iraque ainda tem os transportes de tropa, alguns tanques produzidos no Brasil nos anos 70. Né? Então era um projeto, foram eles que criaram essa universidade, como nós todos no Brasil, com a qualidade que tem, com os professores, com um plano de carreira, com dedicação exclusiva. Isso foi tudo criado por os generais. Eles deixaram as empresas, as grandes universidades privadas se desenvolverem, mas eles fortaleceram a Universidade Federal e fortaleceram a pesquisa e a pós-graduação. CAPES e CNPq se transformaram em elementos fortalecidos através dos generais, porque eles queriam uma pesquisa, eles queriam uma autonomia da ciência nacional para o capitalismo brasileiro. Esses senhores generais, eles estavam interpretando sobretudo, eles estavam interpretando o capital paulista. E eles se esforçaram a criar as melhores condições para o capital monopólico brasileiro. O capital monopólico brasileiro é aquele capital de tão grande, né, que ele tem que sair para fora. Ele controla espaços, setores enormes da economia.
E um dos eixos do capital monopólico que eles desenvolveram, capital monopólico público, né? O Banco do Brasil cresceu, a Petrobras cresceu, começou a abrir, né, sair das fronteiras do Brasil. As empreiteiras, né? A Odebrecht, que havia começado a crescer em 1930, ela tem um salto enorme nessa época. Camargo Correia, Andrade e Gutierrez se transformam em empresas impressionantes. E os senhores generais, eles saem atrás de mercado por essas empresas. E eles chegam a se confrontar com o imperialismo estadunidense. Era um carne contra o comunismo internacional. Mas aí era o meu interesse, é meu interesse, o teu interesse é teu interesse, em diversas áreas. A tal ponto que os senhores generais reconhecem o movimento socialista revolucionário de libertação em Angola, Moçambique, né, e Guiné-Bissau, que estava sendo combatido, né, pelos Estados Unidos, né, que a contra-revolução desse movimento, ele deixa o salazarismo dependurado no pincel, e vocês me desculpem, pouco me importa que eles sejam socialistas, que eles sejam comunistas. O problema é que nós queremos vender os nossos carros, abrir o nosso petróleo, fazer as construções para o nosso mercado. Né? Então, para vocês verem, né, esse projeto, e mais ainda, né, eles pegam o projeto do Getúlio e resolvem construir a bomba atômica brasileira. Né? E eles fazem o acordo atômico com a Alemanha, né? Constroem, né, as usinas, eles ficaram com a bomba pronta. Eles cavaram um poço, né, para explodir a bomba, mas aí deu a crise. Né? O projeto deles, milagres nesse mundo não tem milagre. Né? Eles estavam apoiados nos empréstimos internacionais, com a crise de 75, os juros foram lá para cima e a crise fez o mercado internacional regredir. Então os juros foram lá para cima e as exportações brasileiras foram lá para baixo. E eles começaram a não ter condições de pagar os empréstimos. E o milagre, né, murchou. E um milagre entrou, e nos últimos anos do governo militar, né, da ditadura, nos últimos anos da ditadura, foram anos perdidos, né, de crise econômica, de regressão econômica, né, de aumento, né, do arroxo salarial. Mas, mesmo quando ocorre essa crise, as forças produtivas materiais do Brasil, né, o Brasil tinha crescido a custo da exploração dos trabalhadores, dos camponeses, né, mas tinha crescido. Né? Em 1964 nós éramos a 40ª nação. Em 1985 nós éramos a 11ª nação industrial do mundo. E o resultado do crescimento das forças produtivas materiais foi o fortalecimento de um proletariado industrial, metalúrgico fortíssimo, de um crescimento do movimento dos bancários fortíssimo, das redes públicas, da construção civil. E o resultado é, né, desse processo, Marx dizia, né, que o capitalismo cria, né, os seus coveiros, né, o crescimento foi o resultado, desembocou, né, na fundação do PT. Naquela época, nada a ver com o PT de hoje, que vocês conheceram a maioria, né, era um PT profundamente, tendencialmente pró-socialista. O PT. Né? No fundo, se a CUT, que naquela época nada a ver com a CUT hoje, né? Essa CUT é badada, né? Que nós temos hoje, né? A CUT era uma CUT de combate, construída pelas oposições sindicais, né? Pelas grandes greves. Né? Era a CUT tendencialmente classista. Né?
E foi o único momento que eu acho que na história do Brasil, nesses anos, sobretudo em torno dos anos 79, ano vermelho, das grandes greves, da retomada das lutas sindicais no Brasil, de 79 até esses anos 80, que a classe trabalhadora brasileira se levantou com uma autonomia para a nação. Os mais veteranos, aqueles, naquela época, se lembra como a bandeira vermelha da CUT e do PT fazia bater os corações de muita gente, muito mais além da classe trabalhadora, que mostrava um caminho possível para o Brasil, o caminho daqueles que trabalham, que vivem o seu trabalho. Entretanto, fracassa a luta pelas diretas, as classes dominantes conseguem fazer a transição sem rupturas, o PT não tem uma direção à altura do momento, o PT, quando as eleições fracassa a campanha pelas diretas, o PT tinha condições de a CUT chamar uma greve geral, que nós teríamos conquistado as diretas na luta. O fato é, e agora eu vou acelerar um pouco, porque eu estou me alongando, o fato é que após 85, todo